Olá, olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo, Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Vamos aqui para mais um vídeo da Palavra de Deus. Agora nós vamos dar início ao livro de Zacarias. Eu fiz aqui uma pesquisa sobre Zacarias, né? E bora aqui para a mensagem, vamos ver. O livro de Zacarias é uma mensagem de esperança e restauração para o povo de Deus, após o exílio babilônico, em meio ao desânimo e às dificuldades da reconstrução do templo e de Jerusalém. Zacarias profetiza sobre a fidelidade de Deus, as suas promessas, o futuro glorioso de Sião, a vinda do Messias e o estabelecimento do seu reino. Ele profetizou após o exílio babilônico, durante o reinado de Dário, rei da Pérsia, por volta de 520 a 518 a.C. Ele foi contemporâneo do profeta Ageu. Então, isso foi a pesquisa que eu fiz sobre o livro, né, de Zacarias. Agora, bora para a leitura da palavra de Deus. Livro de Zacarias. Então, óculos. Primeiro de Zacarias. Exortação ao arrependimento. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. Portanto, diz-lhes: Assim diz o Senhor dos exércitos: Tornai para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais. E eles tornaram e disseram: Assim como o Senhor dos exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos, e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. A primeira visão, os cavalos. Aos 24 dias do mês 1º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: Olhei de noite e vi um homem montado no cavalo vermelho, e parava entre as murtas que estavam nas profundezas, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. Eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse meu anjo que falava comigo: Eu te mostrarei quem estes são. Então respondeu o homem que estava entre as murtas, e disse: Esses são os que o Senhor tem enviado para andarem na terra. E eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murtas, e disseram: Nós já andamos pela terra, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado esses 70 anos? E respondeu o anjo do Senhor que falava comigo, palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo me disse: Clama dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grandíssima ira estou irado contra as nações em descanso, porque estando eu um pouco desgostoso, eles auxiliaram no mal. Portanto, o Senhor diz assim: Voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: As minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá. Desculpa aí, gente. Escolherá a Jerusalém. A segunda visão: os 4 cornos e os 4 ferreiros. E levantei os meus olhos e olhei e vi 4 cornos. Eu disse ao anjo que falava comigo: Que é isto? E ele me disse: Esses são os poderes que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então eu disse: Que vêm esses fazer? E ele falou, dizendo: Esses são os poderes que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pôde levantar a sua cabeça. Esses, pois, vieram para os amedrontarem, para derrubarem os poderes das nações, que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para espalharem.
2. Terceira visão, Jerusalém é medida. Tornei a levantar os meus olhos, e olhei, e vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. E eu disse, para onde vais tu? Para onde vais tu? E ele me disse, mediu Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. Ele disse, corre, fala a este mancebo, dizendo, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão. Nela os homens e dos animais. E eu disse, o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Olá, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Ó Sião, livra-te tu, que habitas com a filha de Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis, aí levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser presa daquele que os serviram. Assim saberei vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e serão o meu povo. E habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Então o Senhor possuirá a Judá, como sua porção, na terra santa, e ainda escolherá Jerusalém. Cala-se toda a carne diante do Senhor, porque ele despertou na sua santa morada. Quarta visão. O sumo sacerdote é acusado por Satanás e justificado por Deus. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestido sujo, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe estes vestidos sujos. E a ele disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. E disse eu, ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestidos. E o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. 4. A quinta visão, o castiçal de ouro e as 7 lâmpadas. 4, né? E tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse, que vês? E eu disse, olho, e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite de cimo, com as suas 7 lâmpadas. A cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima deles 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo, Senhor meu, o que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse, não sabe tu o que é isto? Que isto é? Eu disse, não, Senhor meu. E respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel, serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo, as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa. Também as suas mãos, e acabaram, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois essas se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel, os 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra.
Falei mais e disse-lhe: quem são as duas oliveiras, à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando-lhe outra vez, disse: que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e que vertem de si ouro? E ele me respondeu, dizendo: não sabes o que é isto? E eu disse: não, senhor meu. Então ele disse: esses são os dois filhos do óleo que estão diante do Senhor de toda a terra. 5. A sexta visão, o rolo voante. E outra vez levantei os meus olhos e olhei, e vi um rolo voante. E ele me disse: que vês? E eu disse: vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprido e 10 côvados de largo. Então me disse: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme a maldição de um lado. E qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme a maldição do outro lado. E eu trarei disso o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e pernoitará no meio da sua casa, e a consumirá a ela, com a sua madeira e com as suas pedras. Sétima visão, a mulher e o Efa. E saiu o anjo que falava comigo, e me disse: levanta-te agora os teus olhos, e vê que é isto que sai. Eu disse: que é isto? Ele disse: isto é um Efa que sai. Mas disse: esta é a semelhança deles em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio do Efa. E ele disse: esta é a impiedade, e a lançou dentro do Efa, e pôs sobre a boca dele o peso do chumbo. E levantei os meus olhos, olhei, e eis que duas mulheres saíram, agitando o ar com as suas asas, pois tinham asas como as de cegonha, e levantaram o Efa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo: para onde levam este Efa? Ele me disse: para lhe edificarem uma casa na terra de Sinear, e estando ela acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. 6. A oitava visão, os 4 carros. E outra vez levantei os meus olhos, e olhei, e vi 4 carros que saíram entre 2 montes. Estes montes eram montes de metal. No primeiro carro eram os cavalos vermelhos, e no segundo carro, cavalos pretos, e no terceiro carro, cavalos brancos, e no quarto carro, cavalos grisalhos e fortes. E respondi, e disse ao anjo que falava comigo: que é isto, senhor meu? E o anjo respondeu e me disse: esses são os 4 ventos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os grisalhos saem para a terra do sul. E os cavalos fortes saíam e procuravam ir por diante para andarem pela terra. E ele disse: ide, andai pela terra. E andavam pela terra. E me chamou e me falou, dizendo: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. As coroas na cabeça de Josué, o renovo. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: recebe os que foram levados cativos de Eudai, e Tobias e de Gedaías, e vem naquele dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonia, os quais vieram de Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, este faze coroas e põe na cabeça de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E fala-lhe dizendo, assim fala e diz ao Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar, e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e levará a glória, e assentar-se-á, e dominará no seu trono, e será sacerdote no seu trono. E conselho de paz haverá entre eles ambos. E estas coroas serão de Helen, e de Tobias, e de Gedaías, e de En, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão, edificarão no templo do Senhor. E vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós. E isto acontecerá, se ouvirdes muito atentos à voz do Senhor vosso Deus. 7. O jejum que agrada a Deus. Aconteceu, pois, no ano 4º do rei Dário, que a palavra do Senhor veio a Zacarias no dia 4º do 9º mês, em Quisleu, quando em Betel foram enviados Sarezar e Regem-Meleque e os seus homens para suplicarem o favor do Senhor. Disseram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: chorarei eu no 5º mês, separando-me como tenho feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: fala a todo o povo dessa terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, jejuaste vós para mim mesmo? Para mim? Ou quando comeste e quando bebeste, não foi para vós mesmo que comestes e bebestes?
Não ouviste vós a palavra que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas precedentes, quando Jerusalém estava habitada e quieta, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: Assim falou o Senhor dos exércitos, dizendo: Executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um a seu irmão. E não oprimas a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente o mal, cada um contra o seu irmão no seu coração. Eles, porém, não quiseram escutar e me deram o ombro rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações duros como diamante, para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas precedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, como ele clamou, e eles não ouviram, assim também eles clamarão, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os espalharei com tempestade entre todas as nações, que eles não conheceram, e a terra será assolada atrás deles, de sorte que ninguém passará por ela, nem se voltará, porque tem feito da terra desejada uma desolação. Então, pessoal, esse foi a leitura dos capítulos de hoje, né? As visões de Zacarias. Vamos ler a palavra de Deus, que ela é maravilhosa. Aqui é lâmpadas para o nosso caminhar, né? Aquela que nela andar não errará. Tenha caráter para com Deus também, né? Quando leres a Bíblia, entre no seu quarto, peça sabedoria a Deus, que Ele lhe dará. Então, gente, um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima leitura da palavra de Deus. Se assim, Papai do Céu permitir. Tchau!